Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo dessa noite, nesse grupo de estudos do Centro Espírita Irmã Maria. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos envolver, nos intuir, nos inspirar, trazer a todos nós um bom entendimento daquilo que vamos tratar nessa noite. E que possamos sempre estarmos amparados com a ajuda desses amigos que sempre estão interessados por nós. E com a oração de Jesus, iniciamos o nosso estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então nós estamos estudando o livro da Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Lembrando que o livro da Gênese ele faz parte da nossa codificação espírita, aonde vamos encontrar a parte científica da nossa doutrina. E com aquilo que estudamos, estamos aprendendo como Kardec também, na sua época, na orientação do Espírito da Verdade, nos orientou a respeito. Então, lá no capítulo de número 15, Os Milagres do Evangelho, nós paramos lá no tópico 45. Apesar de termos lido o tópico 45, A Tempestade Amainada, nós vamos retomá-la para depois falar da orientação. Então, lá no 45, um dia, estando sobre um barco com seus discípulos, disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E, pois, partiram. E, enquanto passavam, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento veio de súbito abater-se sobre o lago, de modo que seu barco se enchia de água, e eles estavam em perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, nós perecemos. Jesus, levantando-se, falou com ameaça às ondas agitadas, e elas se amainaram. E fez-se uma grande calma. Então ele lhes disse: Onde, pois, está a vossa fé? Porém, eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros: Quem é, pois, este que ordena desta maneira às ondas e aos ventos, e eles lhe obedecem? Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. E na orientação dos espíritos, ainda no número 46, ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese afirmativa, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder a que nenhum homem é dado exercer. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia perigo algum e que a tempestade iria amainar-se. Interessante, pois, quando é colocado aqui que existem as inteligências ocultas que podem presidir a ação dos elementos e que não se dá para poder afirmar ou não esses segredos da natureza. Mas André Luiz, dando amplitude na complementação da doutrina espírita através de Chico Xavier, nós vamos ver que existe, sim, essas inteligências. E Kardec já deixa reservado a nós para que nós estudemos dentro dessas condições. Ou seja, tudo tem um controle dentro do equilíbrio que processa a força da natureza. E Jesus, na sua presciência, no seu entendimento já de uma visão bem alongada, sabia que aquela tempestade ela seria curta e temporária. A partir daí, nessa
nesse seu entendimento, é tranquilo. Acalma-se. Mostra aos outros como é ter calma. Mostra aos outros que não havia perigo algum. E, durante a tempestade, se podemos assim dizer, todos nós devemos de manter a calma. Todos nós devemos de provar a nossa fé. Não devemos de temer qualquer tipo de incidente ou qualquer coisa mais grave, pois se estamos cobertos pela fé, vamos saber, dentro do entendimento de vida que temos, que aquilo vai passar, que será de curta duração e que irá nos testar, dentro do entendimento que todos nós podemos vir a ter, como espíritas, médiuns, como aqueles interessados pela doutrina, querendo aprender de toda forma os segredos da vida, os segredos da natureza, para que todo esse processo de entendimento da vida venha com mais brevidade para todos nós. Precisamos aprender com muita urgência, pois o chamamento já foi lançado e todos nós estamos numa condição de aprendizado, e esse aprendizado muito ligado à prática da condição do exercer da fé. Então precisamos disso. E Jesus, no seu entendimento, ele nos mostra isso com muita categoria. Então, sempre Jesus em nossas vidas. Sempre Jesus nos orientando, sempre Jesus nos acalmando, sempre Jesus nos consolando, sempre Jesus nos dando esperança, sempre Jesus nos conduzindo nos caminhos da fé, sempre Jesus nos ensinando sobre caridade. Agora nós vamos lá no 47, que são as bodas de Canaã. Este milagre, mencionado apenas no Evangelho de São João, é indicado como o primeiro que Jesus praticou e por isso deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão deve ter causado, pois nenhum outro evangelista fala dele. Um fato assim extraordinário deveria ter causado admiração aos convivas, no mais alto grau, e sobretudo ao dono da casa. E, no entanto, essas pessoas nem sequer parecem ter se apercebido do incidente. Considerando em si mesmo, esse fato tem pouca importância se o compararmos com aqueles que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo que as coisas se hajam passados como são relatadas, é notável tratar-se do único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Ele era de uma natureza demais elevada para se deter em efeitos puramente materiais, unicamente próprios a atiçar a curiosidade da multidão, que o haveria assimilado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos, que aquelas que poderiam passar por fruto de destreza e não tocariam o coração. A rigor, o fato pode ser explicado até certo ponto pela ação fluídica. De novo, a questão do fluido. Então, aí nós vamos observar como médiuns, estudantes da nossa doutrina espírita, que o fluido, ele faz a parte importantíssima de todo o tipo de atividade mediúnica e relações humanas que todos nós temos. Então, o quanto ele é importante, e Jesus se utilizou muito da questão do fluido, a todo momento. Que, assim como o magnetismo nos oferece exemplos, teria mudado as propriedades da água, conferindo-lhe o gosto do vinho. No entanto, esta hipótese é pouco provável, visto que, num caso destes, se a água apenas tivesse o gosto do vinho, teria conservado sua cor. O que não poderia deixar de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como as do filho pródigo, da festa de bodas, do mal rico e da figueira seca, e tantas outras que têm entrado, entretanto, o caráter dos fatos consumados. Ela teria feito durante a refeição uma alusão ao vinho e à água, no que teria tirado uma instrução. O que justifica essa opinião
são essas palavras que a tal respeito lhe dirige o mestre das cerimônias. Todos servem a princípio o bom vinho, e depois que já beberam bastante, servem então o do inferior qualidade, mas vos reservastes ao bom vinho até esta hora. Entretanto, duas hipóteses: será necessário escolher a mais racional, e os espíritos não são tão crédulos que vejam por toda parte manifestações, nem tão absolutos para pretender explicar tudo pelos fluidos. E aí nós observamos o grande ensinamento que tem nesse final do trecho. E aí olhamos que essas situações não são tão absolutas na questão da própria manifestação, e não se pode explicar tudo pelos fluidos. Então, isso demonstra a todos nós que existem mais coisas que precisamos aprender. E nem tudo foi explicado a nós, devido à nossa falta de compreensão ainda para esse entendimento. Então, nós precisamos urgentemente de nos aprofundarmos em toda a questão dos estudos da nossa querida doutrina espírita. Importante agora, como nós estamos tendo essas falhas seguidas técnicas, nós vamos fazer uma coisa. Vamos abrir um espaço agora de perguntas e que podem estar ligadas ao tema ou temas atuais. Vamos abrir esse espaço para nós aproveitarmos, porque esse estudo agora vai ser da multiplicação dos pães, e ele é muito famoso dentro da condição da própria Escritura Sagrada, lá no 48, aí nós vamos fazer isso a partir da semana que vem. Então a gente abre um agora para nós falarmos um pouco. E seria importante que todos participassem. Mas vamos às perguntas. Marcos, Jesus usou o fluido cosmo para acalmar a tempestade. Seria o homem capaz de fazer? Como nós vimos no texto, o homem não é capaz de controlar a questão dos fluidos, principalmente nessa situação das chamadas movimentações da natureza. E sim, isso está à disposição das inteligências superiores. Ou seja, todo esse mecanismo está fielmente demonstrado nas obras de André Luiz, onde há a possibilidade dessas inteligências superiores influenciarem nas condições climáticas ou mesmo nos eventos da natureza. Aos homens, isso já não é possível, e sim está muito mais além da alçada humana. Tudo é explicado pela ação fluídica e o magnetismo. Trazendo o exemplo para o dia de hoje, como definir? No próprio texto também é colocado isso. Nem tudo podemos alegar fluidos, e nem tudo podemos alegar outros tipos de situações. Então, os espíritos são bem coerentes nisso. Manifestação, fluido, prodígios, sobrenatural, maravilhoso, é tudo perfeitamente explicável dentro daquilo que a doutrina nos oferece como recurso. Ou seja, podemos extrair das obras básicas e das obras complementares que são de Chico Xavier aquilo que nós precisamos para o nosso entendimento da doutrina. Então não podemos estar num ponto único ou fecharmos num ponto único, porque nem os próprios espíritos procedem dessa maneira. E aí olhamos, voltando agora a falar novamente sobre as mensagens, sobre as situações que são colocadas como fantásticas, do maravilhoso, sobrenatural, utilizar-se de nomes de pessoas ou espíritos que são aqueles que são conhecidos nossos, até mensagens do próprio Chico Xavier para dar autenticidade à questão daquele médium que é portador desse tipo de mensagem, devemos nos reservar frente ao entendimento dessas mensagens. Podemos ouvi-las,
estudá-las, analisá-las, mas de antemão já temos já um entendimento pré-estabelecido de que essas mensagens, elas acontecem por inúmeros fatores, e esses inúmeros fatores estão descritos no livro dos médiuns. Então vamos ver a parte do próprio misticismo, vamos ver a mistificação, vamos ver os espíritos pseudo-sábios, vamos ver os espíritos enganadores, vamos ver aqueles espíritos que são levianos, porque os espíritos sérios, aqueles que trazem a sua mensagem para todos aqueles da população para um crescimento coletivo, eles não se utilizam de nomes que possam vir a chamar a atenção ou nomes indevidamente. Eles simplesmente assinam como espíritos que estão ajudando no processo de crescimento da nossa própria humanidade. Ou seja, o próprio espírito da verdade, ele não deu um nome próprio. Ele não disse eu sou Jesus. Ele disse me chama de verdade. E aí vamos ver outros espíritos na obra da codificação tendo a sua assinatura, como o próprio Santo Agostinho, como tendo o próprio Fénelon, como tendo o próprio Cura de Arnes, como tendo o próprio Rei Luís, o Virtuoso, mas todos eles deixaram a sua mensagem clara, objetiva para aquele momento, para aquela hora que estava se fortificando o esclarecimento e o alicerce da nossa própria doutrina espírita através de Kardec. Então não foi algo que foi feito de uma maneira espetacular, sobrenatural, ou se aproveitando de um determinado momento de aflição da própria humanidade. Então, estamos vendo muita especulação e muitas situações fantásticas, e aí observamos que a virtude, ela é a nossa meta. Então, temos que ter uma coleção de virtudes e diminuirmos as nossas imperfeições. Mas aonde existe desespero, aonde existe dúvida, aonde existe uma inconsistência, dificilmente se há virtudes. E aí temos que observar que somos, muitas vezes, reféns de determinados tipos de médiums, se podemos assim dizer, que se colocam a serviço de determinados tipos de espíritos, ou a sua própria questão íntima de consciência, para poder expor momentos que são particulares seus temores, as suas culpas, as suas dúvidas, tentando colocar um fator de esperança própria, buscando essa esperança de uma maneira a trazer situações que são confusas, que podem confundir muito mais do que poder esclarecer e ajudar. E estamos falando isso repetidamente há várias semanas, porque é importante. A todo momento estamos vendo em redes sociais mensagens. A todo momento estamos vendo situações até que sejam colocadas de autoajuda. Tudo isso está dentro do âmbito que ele não é algo pronto. Ele está muito mais no campo da suposição e no campo filosófico, às vezes, mas que não tem um sentido prático. Então, não podemos dizer que determinada mensagem que diz que determinado tipo de acontecimento vai terminar em determinada data, ou outra mensagem dizendo tenham calma, tenham paciência, porque aqui é Chico Xavier que está falando, então esse momento já estava predestinado e já estava todo pronto para essa atual fase da humanidade. Então não precisamos desse tipo de acontecimento. O porquê disso? Porque estamos no segundo momento das nossas vidas. Então saímos do primitivo, estamos no mundo de provas e de expiações,
aonde a obsessão, agora abrindo o leque, é um dos escolhos da humanidade, as doenças, as chagas, todas elas estão ligadas e pertinentes ao mundo de provas e de expiações. E aí observamos, na realidade, que todos nós precisamos aprender e estudarmos um pouco mais. Entendermos um pouco mais a nossa querida doutrina espírita, para podermos ser médiuns fortes, equilibrados, médiuns que trabalham e que colocam o melhor de si para poder atuar junto aos campos de Jesus. Para que todos nós tenhamos a condição de termos esse crescimento espiritual. Tem uma pergunta aqui que a Tatiane está falando. A mãe dela gostaria de saber se deve acender vela na hora do Evangelho no lar. Para você falar um pouco sobre isso. A pergunta é sobre velas na hora do Evangelho do lar. Vamos dizer algo. Dentro da nossa doutrina espírita, nós não temos rituais, não temos talismãs, não temos imagens. Tudo é feito de acordo com o nosso sentimento e as nossas intenções. A vela, ela é de rito católico e de outras religiões. Então, se tem o costume de fazer o acendimento da vela para os mortos ou os desencarnados. Cada um tem o seu momento próprio, cada um tem o seu entendimento. Mas para a prática do Evangelho, basta para nós somente o coração aberto. A água fluida, porque os espíritos naquele momento vão energizar seu copo com água, ou sua jarra com água. Os familiares vão se beneficiar daquela fluidoterapia. E é importante no nosso Evangelho no Lar que ele seja precedido pela oração do Pai Nosso. E que ele tenha o mesmo curso como nós temos dentro da nossa casa espírita. Então, a abertura, o texto bíblico, a instrução dos espíritos, um breve comentário, depois uma vibração e um encerramento. A partir daí, esse evangelho, ele equilibra a família. Ele une a família. Nós, espíritas, não usamos e não praticamos e não temos ritos, rituais ou dogmas. Velas, incensos, talismãs, pedras, isso não faz parte da nossa doutrina espírita. A Denise pediu para você comentar um pouco mais sobre a boda de Canaã 47. Essa Bodas do Canaã 47 nós deixamos para a próxima semana, porque nós estamos tendo essa intermitência, e eu estou até notando aqui, durante o vídeo que eu estou falando, a minha tela está piscando a toda hora. Então, possivelmente, esse vídeo pode vir a sair fragmentado. E aí vamos, para a semana que vem, no 47, falarmos da boda de Canaã. Inclusive, falamos isso anteriormente, e possivelmente a Denise deve ter perdido aqui dentro da própria transmissão, quando comentamos a respeito. Então, não vamos fazer a leitura disso, e vamos deixar para a semana que vem. E aí falamos da Bodas de Canaã em semana que vem. Importante, na realidade, é a multiplicação dos pães, tá certo? Então, a Boda de Canaã, desculpa, Denise, a Boda de Canaã, aqui a página aqui, eu parei na multiplicação dos pães, desculpa. Então, vamos lá. Na Boda de Canaã, o que a gente pode ver é que foi mencionado isso somente pelo Espírito de São João, ou pelo Evangelho de São João. E os outros não fizeram alusão a esse acontecimento. Ora, porque não deve ter existido da maneira que foi colocado,
e porque deve ter, com toda certeza, um efeito simbólico em cima disso. Então, vamos ver que existem algumas explicações que são colocadas aqui, que a ação fluídica, ela poderia até ser possível dentro do processo da água se transformar no vinho. Poderia ser possível. Mas Jesus, com toda certeza, ele não ia se utilizar desse tipo de energia para poder promover algo chamado prodígio e chamar a atenção de todos frente a um acontecimento de uma transformação de água em vinho. Então, nós vamos ver isso mais como um efeito simbólico, aquele efeito de você transformar o seu espírito, de você pegar a melhor parte daquele espírito, fazer o melhor dentro de você mesmo. E também é colocado aqui que os espíritos não são tão crédulos por todo o tipo de manifestação. Os espíritos são prudentes. E também não tão absolutos para explicar tudo pelos fluidos. Aí que nós vamos observar que nós temos muito a aprender. Ou seja, ainda temos coisas que não sabemos, que não compreendermos, que não estamos prontos ainda para esse entendimento. A partir daí, vamos entender que essa refeição, esse vinho, essa condição da água, ele tira para todos nós uma instrução. Então, Jesus, em tudo que ele faz, nos seus exemplos do cotidiano, nos seus exemplos do costume, na condição das parábolas que ele coloca, é sempre de fácil entendimento para nós, no sentido de que aquilo tem um fundamento. E o fundamento maior é nos ensinar, é nos direcionar para o caminho certo. Então, a água transformada em vinho, nós vamos ver um efeito simbólico. E somente um deles, São João, é que fez a alusão a esse momento de Jesus. Os outros não fizeram. E aí, vamos observar inúmeras situações que estão contidas em diversos evangelhos, que nós precisamos sempre termos a capacidade de entendimento, como Kardec teve no seu momento da criação da própria doutrina espírita, dentro da compilação que fez. Vamos observar que o próprio Espírito de Verdade disse a ele: rejeite tudo que não seja moral. E tudo que é moral, ele foi colocado nas suas parábolas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E as partes das manifestações, nas partes daquilo chamado milagre, tanto é que nós estamos tratando os milagres do Evangelho, e aí nós vamos observar que foram separados alguns tipos de assuntos que continham no Evangelho a respeito de Jesus, para que nós pudéssemos analisar e sabermos diferenciar que o milagre não existe. E que o fundamento ele é sempre mais moral e simbólico do que prático. Então, não vamos ver a questão da transformação da água no vinho, da multiplicação dos pães, dos peixes e assim por diante. E nós vamos ver a explicação um pouco mais para frente aqui na multiplicação dos pães, que vai ser na semana que vem, e aí nós vamos observar o quanto temos ainda que aprender sobre essas ações que foram colocadas, justamente no propósito de nos fazer levar a um raciocínio, e principalmente um raciocínio lógico. A Neide quer que você fale e comente sobre essa questão 536B do Livro dos Espíritos. Você pode explanar um pouco. A Neide está pedindo para nós para falarmos da questão 536B. Então, a questão é essa. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso, como em todas
as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos: alguns dentre eles não exercem uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Essa questão ela está no Livro dos Espíritos, na parte segunda, da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E aí é colocado aqui, e ele afirma diretamente, mas é evidente que exercem, e não pode ser de outro modo. Então, nós sabemos isso através do Livro dos Espíritos, nós vemos isso através das obras de André Luiz também. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Por isso que no livro da Gênesis é colocado que os espíritos são inteligências superiores. Então, nós observamos que para o equilíbrio de todas as ações que dirigem o nosso mundo, nós vamos ver inteligências superiores no comando. Uma vez me questionaram a respeito de que se os espíritos obsessores ou os espíritos trevosos, o chefe das trevas, teriam acesso a promover reencarne de discípulos. Então, espíritos que são comandados por agentes trevosos teriam a condição de reencarnar a mando deles, ou eles tendo a ação para poder fazer isso. E pensando e observando dentro do estudo da doutrina, nós vamos ver que esse tipo de controle não cabe a esses espíritos. Embora alguns pretensos médios tenham esse tipo de conteúdo em seus livros psicografados. Mas esses livros, podemos dizer que esse conteúdo não é um conteúdo da doutrina espírita. É um conteúdo de um médium que não tem um conhecimento da doutrina e muito menos sobre as leis da natureza e um entendimento sobre as leis da natureza. E aí vemos que o controle do reencarne, as câmaras de reencarne, como André Luiz coloca, pertence exclusivamente às inteligências superiores. Elas que projetam as reencarnações. Elas que administram toda a sequência de renascimentos no globo e no próprio cosmos. Então não podemos entender que determinadas manifestações, sejam elas da natureza do próprio globo, ou seja elas de cunho espiritual, promovendo a própria reencarnação, não esteja sob o controle deles. Está sim e vai continuar, porque assim obedecem à lei de Deus. Então, a lei de reencarnação é a lei divina. E ela não está presa à nossa doutrina espírita. A reencarnação, ela já vem de muitos e muitos séculos, ou milênios, se podemos assim dizer. Então ela estava lá entre os Vedas antigos, está entre os hindus, que são antigos. Então nós vamos ver as primeiras raças que vieram do degredo de Capela, que vieram reencarnar nesse mundo e que trouxeram sua bagagem de entendimento da vida, trazem os manuscritos anteriores das civilizações existentes, até da egípcia. E aí vamos observar que toda essa preparação que Jesus teve, esse carinho que Jesus teve, esse amor por nós do planeta Terra, já está todo delineado no seu mundo primitivo, na construção do planeta, e a partir daí, trazendo espíritos que foram exilados de outros orbes, não só de Capela, para sua contribuição
para o nosso crescimento espiritual. E aí olhamos que somos de origens reencarnatórias diferentes. Somos espíritos de multicosmos. Espíritos que vêm de multiplanetas. Mas também temos os espíritos embrionários, que são oriundos do nosso próprio planeta, que estão agora no seu desenvolvimento consciencial, e que nós temos um dever muito grande para com eles, principalmente no aspecto da fome. Aí onde nós temos que sair do nosso próprio egoísmo e olharmos que muitos que padecem de fome, não somente dentro da nossa condição territorial, mas principalmente nas origens do continente do nosso planeta, chamado África, onde nós vamos ver as primeiras raças, na própria Ásia, ainda continuam sobre o efeito maléfico da morte, da fome. E o Ocidente, culturalmente avançado, monetariamente avançado, fecha os olhos a esses irmãos. Muitos deles estão iniciando o seu momento consciencial, o seu desenvolvimento. Muitos estão em provação, outros estão em expiação. Muitos que já tiveram a fartura estão experimentando a fome. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos a isso. Nós temos uma missão providencial. Cada um de nós. Nós temos inteligência, temos disposição, nós temos sempre de contribuir para diminuir a fome material e principalmente a fome espiritual. Muitos estão sedentos de uma boa palavra. E aí vemos o quanto nós somos sedentos, estamos com fome das palavras de Jesus. Nós também passamos fome, fome espiritual. Outros passam, além da fome espiritual, a fome material. E todos nós temos a capacidade de contribuir e ajudar. E é por isso que nós estudamos a doutrina espírita, para que, talvez, não no momento agora, no momento futuro, de uma reencarnação futura, podemos estar mais aptos, quando regressarmos a este ambiente, mais aptos a sermos os bons médiuns, médiuns cristãos espíritas, médiuns que serão detentores de segurar realmente a enxada e arar o campo sem ter medo de calejar as mãos e trabalhar no desenvolvimento de toda essa esfera planetária. Porque nós fomos criados para isso, para ajudarmos uns aos outros e não para nos fecharmos dentro do nosso egoísmo e no nosso individualismo. Temos a lei de igualdade, que é uma lei divina, ao qual devemos de respeitar, obedecer, seguir, praticar. Todos nós somos filhos de Deus. E nunca vamos nos esquecer que somos partidários da reencarnação. E que, ora, podemos estar em situação diferente, no convívio com os nossos inimigos. E às vezes, esses nossos inimigos, de uma forma misericordiosa, endereçados a nós, como filhos, talvez como pais,
talvez como irmãos, mas que estão no nosso convívio. Porque se não tivesse o laço sanguíneo, por vezes, não haveria como restabelecer os laços morais novamente. Os laços amorosos, todos nós precisamos. Então a doutrina espírita é muito rica naquilo a que ela se propõe. E nós devemos de ter realmente esse entendimento para esse trabalho. Vamos sair da esfera da inércia ao qual nós somos tão grandemente atacados, porque é um movimento que, por vezes, ele não é reconhecido porque ele não tem uma capacidade de se colocar à prova frente às dificuldades práticas da vida. Então, nós precisamos valorizar o nosso sentido de médiuns, principalmente de espíritas cristãos. A Lucila está perguntando, então nos falta hoje seria a humildade e o serviço fraterno? O ajudar mais os necessitados de pão material e espiritual? Inclusive, isso vem ao texto do vinho, da água para o vinho, e vai vir no texto dos pães. E bem a situação. No momento, o que nós podemos oferecer? Primeiramente, nos alicerçarmos na nossa doutrina espírita. E depois levarmos o pão espiritual para quem tem fome. Alimentarmos espiritualmente aqueles que têm fome, como Jesus está nos alimentando hoje. E, logicamente, a prática, esse embate do dia a dia, ele se torna algo obrigatório a todos nós. Nós temos que sair do conforto das nossas casas e irmos ao campo de batalha. Nós não podemos ficar mais em discursos de dizer que somos espíritas, que somos médiuns. Alguns até se propõem a serem adivinhos ou profetas para agirmos mais. Hoje estamos impedidos, mas nem tão impedidos. Aí descobrimos, por força maior, uma aplicação útil para a rede social. Aplicação útil para a rede social. Para ela sair do âmbito dela, a qual ela foi criada para vulgaridades ou levianidades, mas sim dando um caráter útil a ela, levando o conhecimento adiante. E nós devemos de apostar muito nisso, porque o momento nos exige isso agora. Mas quando atravessarmos esse momento, vamos procurar ser mais práticos, principalmente na nossa conduta de médiuns espíritas. Nós precisamos disso. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos que nos acompanharam na noite de hoje. E que possamos, sempre que possível, na permissão de Deus, estarmos aqui novamente para darmos sequência a esse estudo maravilhoso da nossa doutrina espírita do livro da Gênesis. E com a oração que Jesus nos ensinou, encerramos os nossos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos.